Boa noite a todos, eu sou Cláudio Dantas e este é o Ponto Final. O programa para a gente encerrar a semana pontuando as grandes discussões nacionais, sempre com convidados especiais, com o objetivo de estabelecer um diálogo e elevar a régua do debate. Na edição de hoje, vamos falar sobre a proposta de emenda constitucional 45 de 2019, que altera o sistema tributário atual do Brasil, ou seja, a reforma tributária. Mas antes da gente começar o debate, vamos assistir a uma reportagem especial sobre o tema. Considerado pelo Banco Mundial como o pior do mundo, o sistema tributário brasileiro é responsável por 80% do chamado custo Brasil. Seu emaranhado de regras consomem tempo e dinheiro, estimulam a sonegação e o contencioso, fazendo a festa apenas dos grandes escritórios de advocacia tributária. Após quase 40 anos, o Brasil está prestes a tirar do papel a tão sonhada reforma tributária que objetiva mudar esse cenário, com a unificação de impostos, simplificação das regras e mais transparência. A proposta de emenda constitucional apresentada pelo deputado Baleia Rossi põe fim à guerra fiscal entre estados, unifica tributos federais, estaduais e municipais e desloca o eixo de cobrança da origem para o destino. A ideia de tributar o consumo de bens e serviços parte do princípio lógico de que empresário não paga imposto, como acreditam alguns da esquerda. Ele simplesmente repassa os custos envolvidos na produção para o preço de prateleira, seja de uma abóbora, de uma cervejinha ou daquela picanha com gordurinha. Se a gente ajudar todo mundo a plantar e a gente tiver condições de fazer com que o povo possa comprar, ninguém vai passar fome nesse país. A promessa é de que, ao liberar as forças produtivas dos encargos atuais, haverá uma redução automática do valor de mais de 100 mil itens produzidos no país, melhorando sua competitividade no mercado nacional e internacional, favorecendo o consumidor. Copiando o modelo de Imposto Único sobre Valor Agregado, IVA, a proposta cria o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, que substituirá PIS, COFINS e IPI em nível federal, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que absorverá o ICMS dos estados e o ISS dos municípios. O IVA, que é o imposto consagrado em 174 países dos 193, ele é neutro para as empresas, ou seja, as empresas não pagam nenhum centavo desse imposto. Não vão pagar, não vão declarar, não vão ter que recolher, não ficará retido dentro da empresa esse imposto. Ficou claro isso? Mas quem é que paga? O consumidor. Ainda não há uma alíquota definida, mas estima-se que fique em 27,5%, a maior do mundo. Falando de um assunto muito sério, onde não há nenhum estudo de impacto. O que nós temos, na verdade, é uma perspectiva de um IVA maior do que os 27,5%, que já nos coloca num patamar extraordinário em relação ao mundo. Também por consequência das mudanças feitas pelo Senado na proposta aprovada na Câmara, quando foram incorporadas emendas que ampliaram isenções fiscais a diversos setores, alguns justificáveis, outros nem tanto. As cestas básicas terão isenção fiscal, por exemplo, como hortaliças, frutas e ovos. Também não serão tributados serviços de saúde, medicamentos e automóveis para taxistas. Terão redução de 60% o transporte coletivo, assim como insumos agropecuários e bens e serviços relacionados à defesa nacional. Ao todo, estima-se um impacto de no mínimo 300 bilhões em isenções. O texto aprovado na Câmara é um texto cuja espinha dorsal ela atende tranquilamente aos interesses do país. Ela está estruturada da melhor maneira possível. A PEC também permitirá a cobrança de taxas públicas extras por parte de municípios e do Distrito Federal, além de um imposto sobre o pecado, para desestimular o consumo de bebidas e cigarros e a produção de bens sem o selo ambiental. As críticas se estendem ao polêmico Fundo de Desenvolvimento Regional, criado para compensar as perdas de arrecadação de estados e municípios, cujo valor subiu para 60 bilhões, irritando governadores do Sul e Sudeste. Em carta, eles alegam que a reforma tributária reduz significativamente a autonomia tributária dos estados e municípios e alertam sobre o movimento em curso para aumento imediato das alíquotas de ICMS, pois o patamar de arrecadação do imposto nos próximos 5 anos servirá de parâmetro para a distribuição das receitas tributárias nos 50 anos seguintes. Para o ex-secretário da Receita Everardo Maciel, a PEC tende a aumentar o litígio e a carga tributária. Nós montamos uma geringonça. Bernardo Api, secretário especial da Fazenda para a Reforma Tributária, rebate e diz que a mudança fará o PIB crescer pelo menos 10% nos próximos 15 anos.
10% de aumento do PIB potencial é uma estimativa conservadora de impacto da reforma tributária. Ninguém discorda da necessidade de simplificar o sistema tributário brasileiro. Mas é difícil acreditar que o consumidor, eleitor, pagador de impostos, sairá vencedor desse debate. Hoje trouxemos o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB e autor da PEC. Vamos ouvir também o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas, que foi coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária lá na Câmara dos Deputados. Além da opinião do deputado federal Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, que é um especialista em tributação e um dos idealizadores da PEC 110 da reforma tributária na Câmara, um texto anterior ao atual que está sendo discutido. Deputado, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Cláudio. Boa noite. É um prazer poder estar aqui na Jovem Pan e falar sobre um tema tão importante e tão atual no Brasil, que é a reforma tributária. Sem dúvida. Nós estamos com esse texto aí, já passou na Câmara, no Senado também, sofreu muitas alterações, voltou para a Câmara. Minha pergunta para começar mudou muito da proposta original, da essência do projeto que o senhor apresentou? Olha, nós tivemos algumas mudanças significativas na Câmara e depois outras mudanças no Senado. A espinha dorsal da proposta foi mantida, que é a criação do IVA, que é a simplificação, que é fazer com que as nossas empresas sejam mais competitivas, que é o fim da cumulatividade, que é o fim da guerra fiscal, que é acabar com esse manicômio tributário que nós temos hoje. Claro que o ideal seria votar a PEC 45 seca, claro, né, que é o estudo do CECIF, do Bernardo Api, da Vanessa Canado, do Nelson Machado, do Eurico Desante e outros que contribuíram para apresentar esse estudo, que eu tive a honra de apresentar como a PEC 45. Agora, com as discussões na Câmara e no Senado, nós estamos votando uma PEC que politicamente é possível entregar para a população, mas mesmo ela é muito positiva para a nossa economia, para a simplificação do nosso sistema e para a gente poder adotar o que a grande maioria dos países já adotam, que é o imposto de valor agregado, que é exatamente a base da PEC 45. Eu estava mencionando sobre o preço político que se paga justamente quando o senhor apresenta uma PEC, ela precisa passar, né, precisa ali passar na apreciação de todos os deputados, é preciso fazer concessões. No Senado também é a mesma coisa. Nós tivemos muitas críticas quando o texto voltou do Senado, especialmente por causa de talvez um excesso de isenções que foram acrescentadas nesse texto. Estima-se em 300 bilhões o impacto financeiro, inclusive acarretando no aumento final da alíquota do imposto único. O senhor concorda com essas críticas? O que o senhor acha que poderia ser suprimido? Não sei se o senhor já teve chance de conversar com o Aguinaldo Ribeiro, relator da PEC na Câmara. Olha, eu já conversei com o Aguinaldo. Essa é uma PEC que teve a participação de muitos agentes, né? O Rauli, que apresentou a 110 no Senado, o Reginaldo Lopes, em Minas Gerais. Nós tivemos a participação efetiva do Aguinaldo como relator na Câmara. Depois, no Senado, a participação do Eduardo Braga, que é o líder do meu partido, do MDB, que foi o relator, mas o empenho do presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, quer dizer, a participação efetiva do Fernando Haddad, que abraçou também essa PEC. E claro que, quando eu apresentei lá em 2019, muitas pessoas falavam assim, mas Baleia, faz 35 anos que a gente está discutindo reforma tributária, você acha que vai ter alguma chance da gente fazer um projeto para simplificar o sistema? Então, ao invés das pessoas me encorajar, muitos falavam assim, Baleia, não tem a mínima chance. Desiste disso. Desiste, mais um. Não tem como Nós consertar. tivemos muitos que no passado tentaram contribuir, tentaram ajudar na reforma tributária. Germano Rigoto, ex-governador do Rio Grande do Sul, é um entusiasta dessa reforma. Aliás, hoje ele está ajudando nesse debate, mas tentou durante muito tempo também avançar e sempre as dificuldades eram maiores do que a vontade
de se fazer. Claro. E quando é PEC, quando é emenda constitucional, quando você precisa de 308 votos na Câmara e 49 votos no Senado, claro que a PEC entra de uma forma e ela tem que ter modificações. Até porque algumas das concessões que foram dadas, você tem justificativa. Por exemplo, não dá para você votar uma reforma tributária e a repercussão é aumento da tarifa de ônibus e de transporte, de trem e de transporte público. Então, nós colocamos lá uma alíquota reduzida em 60% para o transporte público. Não dá para você votar uma reforma tributária e, ato seguinte, aumenta o plano de saúde, aumenta a mensalidade escolar. A cesta básica. A cesta básica. Então, nós tivemos soluções de setor de educação, setor de saúde terem alíquota reduzida e a cesta básica com alíquota zero. Por quê? Porque nós precisamos buscar também justiça tributária nessa reforma. Hoje, proporcionalmente, o rico paga muito menos imposto do que o pobre no Brasil. Isso não é correto. Isso não é justo, não é razoável. Então, nós tivemos que fazer algumas concessões que foram construídas. Agora, não existe almoço grátis. Cada vez que você faz uma concessão, a alíquota ela vai aumentar um pouquinho. Alguém vai pagar essa conta. Alguém vai pagar essa conta. Não existe, quem vai pagar essa conta? O problema da alíquota, nós trabalhamos com uma alíquota de 25%, com redução de 60%, seria 10%. Tem estudos que com as mudanças pode chegar em 27,5%, 27%. O grande problema aí não é a reforma tributária, não é a arrecadação de impostos, mas é o gasto público. A gente tem que ter uma reforma administrativa. O senhor tocou numa ferida aí do atual governo. Essa é uma discussão que vai ter que ser feita. Sim. Quer dizer, a reforma tributária, ela não vai aumentar a carga tributária no Brasil. Zero. Ela é neutra. O que nós temos é um gasto público muito alto e aí você tem que arrecadar para que o governo federal tenha os recursos que tem hoje, e os governos municipais da mesma forma, os estaduais da mesma forma. Nós precisamos, ato seguinte da aprovação da reforma tributária, discutir como gastar menos e melhor. Melhorar a qualidade do gasto público. Essa é a discussão que deveria ter sido feita também nos últimos anos, mas infelizmente quase nada se avançou. Então a reforma tributária, ela vai fazer com que a gente tenha uma simplificação no sistema, não vai ter nenhum aumento de carga tributária, mas o sonho que todos nós temos, quando a gente fala em reforma tributária, o que as pessoas pensam? Puxa vida, então eu vou pagar menos impostos. Entendeu? Infelizmente, de maneira direta, nós vamos manter o que se tem hoje. Nós temos todos os efeitos positivos dela que a população vai sentir, que é geração de emprego, geração de renda, oportunidades, investimentos externos que virão para o Brasil quando a gente tiver um sistema minimamente conhecido no mundo, que é o Imposto de Valor Agregado. Agora, todas essas concessões que foram dadas, elas têm uma justificativa e agora nós vamos nos debruçar a semana que vem sobre as mudanças do Senado para ver o que pode ser aproveitado, claro, num diálogo que tem que ser feito com o presidente Rodrigo Pacheco, com o Eduardo Braga, que é o nosso relator no Senado, com o Aguinaldo Ribeiro, que é o nosso relator na Câmara, para que a gente possa, se precisar suprimir algo no texto, seja já acordado com o Senado para ela ir para promulgação. Vamos ouvir aqui a contribuição do deputado federal Luiz Carlos Rauli, né, que é, vamos dizer assim, um inspirador dessa PEC. Ele também apresentou uma proposta de conteúdo semelhante, também trazendo o IVA como o eixo, né, de uma reforma tributária e dedicou praticamente toda a vida parlamentar dele ao estudo dessa matéria. Quem paga o imposto não é o setor produtivo. O imposto de valor agregado, quem paga é o consumidor final. O imposto hoje de ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS também não são as empresas que pagam.
Quem paga é o consumidor final. Só que o consumidor paga esses 5 impostos hoje, ele paga também a renúncia fiscal, que é dada às empresas, paga a inadimplência, que a empresa já recolheu, já cobrou do consumidor e não recolheu, e paga o custo burocrático. Essa arrecadação desses 5 impostos, líquida, entra para o governo federal, estados e municípios, 13% do PIB. Eu estou arredondando para 13% do PIB para compreender melhor. O produto interno bruto brasileiro tem 10 trilhões. Então, 13 dá 1 trilhão e 300. Só que, em cima desses 5 tributos, e tem uma sobrecarga, porque todo incentivo que os governadores, o governo federal dá para a empresa, quem paga é o consumidor final. Toda vez que a empresa vai recolher imposto, ele declara e não recolhe, é porque ele já recolheu imposto e não repassou para o Estado. Então, isso tem um custo, e a burocracia, de mais de 6% do PIB. Então, recolhe 13%, custa para o consumidor mais de 19%. Com a reforma, nós vamos eliminar esses 6%. Vai ficar só 1 trilhão e 300 de arrecadação líquido. Com isso vai chegar uma diminuição brutal de custo de produção, isonomia na concorrência, transparência na concorrência, um novo mercado liberal de concorrência capitalista, porque o mercado econômico brasileiro é fraudulento. Por que ele é fraudulento? Aqueles que podem mais têm benefício, outros fazem planejamento fiscal, postergam o pagamento, outros vão para a justiça, demanda administrativa, vão deixando de pagar o imposto. Pega toda a renúncia fiscal brasileira, que é maior que os 350, que eu falei só dos 5 impostos. Pega a inadimplência, contencioso tributário jurídico, sabe quanto tem? Administrativo e judicial, 7 trilhões e meio, segundo o INSPER. Dívida ativa acumulada à União, Estados e Municípios, quase 5 trilhões de dívida ativa acumulada. Quase 5 trilhões. 50 do PIB. Contencioso, 75 do PIB. Inadimplência anual, 3% do PIB, 300 bilhões. Custo burocrático total, 200 bilhões. Sonegação, que é fruto de um PIB paralelo não contabilizado, de 800 bilhões por ano. Então, o Brasil tem um PIB de 10 trilhões e um PIB informal não contabilizado de 25%. 2 trilhões e meio não estão contabilizados, porque esta anarquia tributária, a sonegação, o descaminho, o planejamento levou a essa situação. Claro. Então, quando você soma todas essas iniquidades, isso é uma âncora que jogou a economia brasileira para o fundo. É um pouco na linha do que o senhor acabou de dizer, né? Como a reforma tributária pode destravar, pode liberar as forças produtivas, porque tira toda essa burocracia, todo esse contencioso judicial vamos dizer assim, do empresário, né? E tira do próprio sistema. Quer dizer, quando você cobra do consumidor final, você torna essa cadeia ela mais fluida. É isso? E você diminui o custo Brasil. Né? Quanto que uma empresa gasta para saber quanto que vai pagar de imposto? Aí o Raul falou 5 trilhões ou 7 trilhões de contencioso tributário. Imagina. Aí você começa a contestar se você tem que pagar alíquota X ou Y. E isso é a realidade do Brasil. Por isso que o pessoal fala que é um manicômio tributário. E um fator importante, porque as pessoas, às vezes, recebem a informação pela metade. Esses dias eu recebi um WhatsApp de um médico que é vereador lá no interior de São Paulo, e ele falava assim: Baleia, pelo amor de Deus, não deixa essa reforma passar, isso vai acabar com o Brasil. Aí eu falei: olha, você deve estar com... Foi né, jeitoso, porque eu falei: a PEC é minha. Aí eu fui conversando com ele: não, porque eu pago 13 no Simples e vou pagar 25 ou 27, isso vai... Bom, aí eu falei: olha... Ele falou: mas quanto que a minha empresa vai pagar? Eu falei: quanto que você fatura? Se você faturar até 4 milhões e 800 por ano, você não entra na reforma tributária, porque o Simples vai ser mantido. Vai ser mantido. Ele falou: não, eu faturo 1 milhão por ano. Eu falei: então você não vai entrar. Ele falou: graças a Deus. Mas é falta de informação mesmo. As pessoas estão apavoradas, achando que essa reforma vai fazer com que a carga tributária aumente. E não. A ideia é a simplificação tributária com a manutenção do Simples,
O setor do agro, que é um outro setor muito sensível, importantíssimo no Brasil, nós fizemos como se fosse um simples do agro até 3 milhões e 800 de faturamento não entra também na reforma. Então, essas informações são importantes para a gente poder passar, para também as pessoas começarem a entender exatamente o que é a reforma tributária, porque é um assunto complexo, é um assunto difícil, é um assunto que os tributaristas, os advogados, os economistas têm mais conhecimento, mas as pessoas no dia a dia às vezes recebem informações que não são verdadeiras. O Raul, inclusive, ele diz que é possível que haja até vamos dizer assim, uma queda nos preços ao consumidor no final, porque você retira justamente da cadeia produtiva todo esse peso burocrático e de contencioso. Vamos ver se isso vai acontecer na prática, né? A gente tem visto também muitas críticas de vários setores, o senhor citou o agro, tem o setor de serviços. O setor de serviços é hoje responsável por 70% do PIB. E ele diz que, olha, está onerando o serviço, está desonerando a indústria para onerar os serviços. Mas o Raul acabou de dizer que não onera o empresário, né? Porque o imposto é cobrado do consumidor. Explica para nós. Na verdade, o setor de serviço muitas vezes fica preocupado porque a gente tem que entender, toda mudança gera uma desconfiança. E, infelizmente, quando a gente fala em tributação, as pessoas geralmente desconfiam do governo, né? Sim. Há motivos. O que o pessoal pensa? Fala, olha, vai mudar a tributação, eles querem mais arrecadação, eles querem mais dinheiro, querem gastar mais. E isso não vai ser permitido nessa nossa tem um gatilho reforma, também, porque ela tem um é teto, neutra. Né? Exatamente. Tem um teto também de... Então, o setor de serviço, 70% do setor do serviço está no Simples. Então, 70% do setor de serviço não vai ser atingido, não vai ser impactado pela reforma tributária. Então, pronto, 70% você tirou. Dos 30% restantes, quase 90% desse setor, eles prestam serviços no meio da cadeia produtiva. E quando você presta serviço no meio da cadeia produtiva, você gera crédito para o tomador do serviço. Então vai ser positivo. O impacto para esse restante vai ser positivo. Por quê? Se hoje o setor de serviço paga lá 15%, vou arredondar alguns números, 15%, vai pagar 25%. O que acontece hoje? Esses 15% ele paga e acabou. É inutilizado, ele não utiliza para nada. O tomador de serviço vai se creditar de 25%. Então, essa grande maioria do setor de serviço que não está no Simples vai ter um ganho. E, claro, tem alguns poucos que vão ser impactados, mas o que o Raul falou, quem vai pagar essa conta é o tomador de serviço, é o consumidor. Então, essa é a lógica dessa reforma. Não dá para a gente comparar o sistema atual, que é muito ruim. Tem muita gente que reclama, que acaba criticando, mas também não tem coragem de defender o sistema atual. E muitos, infelizmente, reclamam porque acabam se beneficiando, de alguma forma, desse manicômio tributário. Especialmente num país em que você tem essa cultura de criar dificuldade para vender facilidade. Exatamente, então nós precisamos virar essa página. Perfeito. Deixa eu trazer agora para o nosso debate aqui a contribuição do deputado Reginaldo Lopes. A gente questionou ele justamente sobre uma coisa que tem no texto e que está criando uma confusão danada, porque os governadores, deputados, estão antecipando aí aumento do ICMS nos seus estados, justamente para compensar a possível perda lá na frente, justamente porque o texto, né, da PEC tem um artigo que estabelece que os próximos anos servirão de parâmetro para estabelecer a alíquota que será cobrada lá na frente. Então vamos ouvir agora o Reginaldo Lopes. A autonomia está preservada.
Se um estado ou se um município deseja aumentar o seu imposto, ele vai aumentar, mas ele vai aumentar para todos. E não vai aumentar sem a população saber que está pagando mais. Porque o imposto agora, ele é transparente. Ele não é cobrado por dentro, escondido, embutido. Ele não é um imposto covarde. O imposto agora é por fora, é transparente. O povo vai saber o que é o preço de um produto, o que é o preço do imposto. Então eu tenho convicção que a autonomia federativa é autonomia política, autonomia administrativa, e aí nós vamos fortalecer a autonomia financeira, porque os estados vai ter um sistema mais colaborativo. Os estados vão ganhar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, 60 bilhões por ano para investir em infraestrutura. Nós não vamos ter um modelo federativo predatório, de competição, de concorrência. Nós vamos ter um modelo federativo de colaboração. Portanto, esta reforma ela é muito importante para os estados e para os municípios. Você concorda com o que está acontecendo agora, esse aumento aí antecipado do ICMS por vários governadores? Você acha necessário? Olha, eu acho que isso não tem nenhuma relação com a reforma tributária. Tá. Né? Estão utilizando esse tema para aumentar imposto. Por quê? Se a gente pegar o ano de 2023, esse ano agora, não tem reforma, não tem nenhum impacto da reforma tributária, que ainda está tramitando, Sim. E a grande maioria dos estados perdeu a arrecadação de ICMS. Por quê? Porque no ano eleitoral, muitas benesses foram dadas, algumas pós-pandemia, para alavancar a economia, outras para cunho eleitoral, para arrumar voto. E a repercussão dessas mudanças nos últimos anos foi que caiu a arrecadação de ICMS. Então, os estados que estão aumentando o ICMS estão aumentando porque as suas finanças públicas estão para se colapsar. Ou então estão sem condições de ter recurso para investimento em infraestrutura e outras áreas fundamentais. Agora, misturar isso com reforma tributária me parece uma tentativa de confundir o contribuinte. O senhor concorda com esse fundo de desenvolvimento regional? O senhor acha que essa redistribuição do imposto que é arrecadado para estados que arrecadam menos, o senhor acha que isso é justo para o desenvolvimento? Porque a gente também tem de ter em mente o gestor, né? O gestor, nós temos vários estados que muitas vezes não se desenvolvem porque não tiveram a sorte de ter um bom gestor. Dinheiro, mas não quer dizer que esse dinheiro será aplicado. Vide os estados e municípios que recebem royalties do petróleo. Esse sistema do Fundo de Desenvolvimento Regional, ele é mais honesto com a população. Porque hoje, muitos estados acabam tentando se desenvolver com benefício fiscal. Então, ninguém sabe exatamente qual o valor do benefício fiscal. Há 20, 30 anos atrás, você levar uma montadora de automóvel para um estado gerava 3 mil empregos, 4 mil empregos, 5 mil empregos. Hoje, com a tecnologia, 150, 200 empregos. Então, o retorno desse benefício fiscal hoje não se justifica mais. E essa guerra fiscal entre os estados é nociva. Por quê? Porque quando São Paulo entrou na guerra fiscal, aí todo mundo perde. Claro. Então, quando você faz um benefício com orçamento, você vai saber exatamente quanto é que o Estado, daquele recurso que ele tem do Fundo de Desenvolvimento Regional, ele vai utilizar ou para obra de infraestrutura, para obras estruturantes, ou para buscar investimentos para o seu Estado. Eu acho que é a maneira mais correta do contribuinte saber exatamente para onde está indo o seu recurso. Perfeito. E claro que com a mudança no sistema, quer dizer, os investimentos eles vão acontecer não pela tributação, mas pela qualificação de mão de obra, pela infraestrutura do Estado e dos municípios, pela proximidade com portos, enfim, o que deve realmente ser importante para um estudo de investimento. Claro. E aí os estados, principalmente do Norte e do Nordeste, precisam de mais recursos para poder também fomentar o seu desenvolvimento. Então, eu sou a favor
ao Fundo de Desenvolvimento Regional dessa forma. As pessoas vão saber exatamente quanto que estão pagando de imposto e quanto que está indo para esses desenvolvimentos desses estados que precisam também de um alento para poder crescer. O senhor garante para o nosso espectador que ele não pagará mais imposto com essa reforma? Com certeza. A nossa ideia é ter justiça tributária. 90% dos brasileiros vão pagar menos impostos com a reforma tributária. Excelente. Bom, chegamos ao fim da nossa conversa hoje aqui com a presença do deputado Baleia Rossi, além da participação do deputado Reginaldo Lopes e do deputado Luiz Carlos Rauli. Muito obrigado pela presença, deputado Baleia Rossi. Tenho certeza que o nosso assinante gostou muito do programa. Nossa emissora permanece à disposição para trazer outros temas e grandes nomes do poder em Brasília. Eu sou Cláudio Dantas e eu espero você no próximo sábado, sempre às 23h30, para colocar mais um ponto final. Realização Jovem Pan News.